Bom, bom dia a todos, é um prazer. Hoje a gente está comemorando 1 ano de Papo à Mesa. Papo à Mesa é um projeto, delícia, né, Maristela? Um projeto da Vera Kiss que foi criado em função e graças à pandemia, que foi uma maneira que eu achei naquele momento de oferecer alguma coisa para as pessoas no momento que a gente foi pego de susto, de supetão e que estava todo mundo meio perdido, mas foi um momento que eu achei de interagir com as pessoas e não deixar as pessoas sozinhas. Foi assim que eu pensei que a Vera Kiss poderia interagir durante o começo da pandemia, né? E aí, o papo à mesa também era algo que eu tinha. Hoje a introdução vai ser mais longa porque é 1 ano, tá, meninas? Senão normalmente é mais curta. Também foi uma coisa que eu tinha muita vontade também, era de mostrar essa diversidade de assuntos que a Vera Kiss aborda. E por meio de uma coisa que eu gosto muito, que são as produções literárias ou científicas, então livros, filmes, obras de artes, artigo científico, a Maristela vai apresentar um artigo científico, e a ideia era também, como as coisas me fazem vibrar e mudar também de visão, era que esses livros, essas obras, tivessem causado algum impacto na vida das pessoas que apresentavam, e era uma maneira de mostrar também, de colocar, né, um pouco os holofotes nos embaixadores, nos colaboradores. Hoje a gente, né, tem 2 simpatizantes e colaboradoras aqui, para eles falarem, dar voz a essas pessoas que estão apoiando, que de alguma maneira estão junto com a Vera Kiss. Então esse era o intuito. E deu certo. Durante 1 ano a gente teve muita coisa, teve choro, teve emoção, teve a autora de livro, né, com a Flávia, que todo mundo saiu quase chorando. Teve uma lá da terra da Fabiana Poltronieri, uma antropóloga, que falou das mulheres na pesca, também todo mundo se segurando aqui. Teve muita descoberta, foi muito legal. E hoje, foi até assim, não foi a escolha, o convite foi proposital, mas a escolha não foi proposital, e é muito interessante que hoje eu trago 2 pessoas que me levam à minha raiz, né? Muito interessante, vocês me levam de volta lá para o curso de nutrição, que há muito tempo que eu fiz, que gostei muito, mas que eu fui mudando porque nada contra essa área, porque a questão da mediação e da popularização científica foi me chamando cada vez mais, né? No meu primeiro dia de faculdade, quando eu vi aquele discurso de que nós seríamos os conhecedores da nutrição e da alimentação, aquilo me doeu, porque eu falei, por que eu? E por que não todo mundo? É porque eu, privilegiada, vou entender e não todos. Então, isso sempre foi me mexendo. Eu trabalhei muito, gostei muito de saúde pública, trabalhei muito em favela, e essa questão do conhecimento chegar para todos os níveis sociais e todos os grupos sociais sempre me mexeu. E foi por isso que eu me distanciei dessa área, e hoje, assim, acho que eu também vou ficar emocionada de rever aqui essa área, voltar lá para trás, e tão contemporâneo, né? Um assunto cada vez mais contemporâneo. E aí, então, assim, dando a introdução, eu tenho o prazer de receber aqui a professora Fabiana Poltronieri e a professora Luciana Rossi, e elas vão apresentar o livro delas, que depois a gente comenta, mas tem algo de bárbaro nisso, que é o Tratado de Nutrição e Dietoterapia das duas que dirigiram. Aí, como eu já falei, eu vou ter que falar, porque eu acho brilhante nisso, porque na minha época, como eu falei, já faz muito tempo, a gente tinha como fonte sempre algo externo, e 99% dos casos americano. Acho que Maristela, como eu, que somos as mais avançadinhas de idade, usamos Krause. Então, eu acho muito legal, eu acho super inovador, acho revolucionário, eu acho bárbaro ter um tratado brasileiro. Parabéns, meninas, e deixo a sala para vocês, deixo vocês se apresentarem melhor, que também essa é a regra do Papo à Mesa, porque nada melhor do que o próprio autor para se apresentar e falar o que ele quiser falar dele. A sala é de vocês, estamos aqui para aproveitar, nos deleitar com a apresentação de vocês. Olha, como eu sou mais faladeira, embora vocês não perceberão isso de imediato, eu vou tomar frente porque o nosso querido Alex, que liberou o vídeo tardiamente, foi chamado várias vezes como dono do harém,
e com aquela família linda que ele tem, esposa e filhas, e ele é o mais feliz de todos, o sorriso vibrante por conta dessas mulheres. Dou boas-vindas a todos, né? E especialmente um muito obrigada a Juliana, que é uma entusiasta da nutrição e que, mesmo nas divergências, mantém o olho brilhando, e por isso nós nos aproximamos tanto nesse respeito mútuo pela ciência da nutrição e pelos nutricionistas. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade e sempre começo a falar para dar tempo da Luciana Rossi me dar uma piscada, um sinal e dizer: por favor, para de falar, que está na minha vez, já foi o suficiente. Eu vou dar as boas-vindas e vou falar um pouco dessa questão que a Juliana colocou e já passo para a Rossi, porque a Rossi fez uma postagem dias atrás, até liguei para ela e disse: amiga, essa postagem ficou precisa, cirúrgica como você é, que ela colocou o Tratado Brazuca. E a Rossi, não sei se por conta do karatê, mas ela tem uma precisão cirúrgica desde sempre, que contrasta com a minha falta de foco. Então, acho que a gente faz o ajuste da lente com lentes duplas nessa máquina, né? E, de fato, eu nem nos melhores sonhos, Juliana e meus ex-alunos, nossos ex-alunos, queridos colegas, hoje todos, poderia imaginar que eu estaria com esse privilégio de estar com a Rossi e organizando um tratado Brazuca em substituição, no sentido da obra, aquele Krause que eu também usei na faculdade. Aquela Krause, né? A Krause que já é falecida, mas que deixou um projeto belo, fundamentalmente usando dados e informações de solo americano, não só de alimentos plantados em solo americano, como de experiências norte-americanas, como da vivência do dietitian, do nutricionista nos Estados Unidos, que contrasta completamente com a história do nutricionista e com a história da nutrição no Brasil. Então, eu sinto esse privilégio de ter essa obra de 97 capítulos com quase 200 colaboradores, mestres e doutores, e aí com nutricionistas encabeçando a obra. Nós temos um tratado de nutricionista para nutricionista, sem exclusão. Sem exclusão de médicos, educadores físicos, profissionais de educação física, fisioterapeutas. É porque vocês vão de concordar que quando nós cursamos a graduação em nutrição, nós trazemos um background, uma bagagem que é próprio da linguagem do nutricionista. Nós nos apropriamos de um vocabulário de conhecimento. Mas antes que eu continue nessa fala, eu acho importante a Luciana se apresentar, e para quem não me conhece, eu sou Fabiana Poltronieri, nutricionista, catarinense, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. E por que eu falo isso? Porque quando eu estou em São Paulo, perguntam de onde eu sou, quando eu estou em Santa Catarina, perguntam de onde eu sou, e eu acabei sendo de lugar nenhum, ou de todos os lugares, porque o sotaque também fala quem nós somos, né? Eu tive o prazer de ser escolhida pela nutrição e o prazer e a alegria da vida me colocar junto da Rossi, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, porque não existe, nós falávamos antes dessa reunião, desse encontro, que não existe como admirar quem não se ama. Então, é preciso que se tenha essa admiração como um mote que nos guia quando nós encontramos as pessoas, né? Motivo pelo qual nós estamos juntos hoje. Bom dia a todos, sou Luciana Rossi, também organizadora do Tratado de Nutrição e Dietoterapia Brazuca. Como vocês vão perceber, né, é muito difícil falar depois da professora Fabiana. Essa é uma atitude, é um conceito que eu compartilho com vários palestrantes, várias pessoas, que eu me acostumei a tê-la como companheira, né, e é muito bom. É difícil superar as palavras dela. Também sou nutricionista, apaixonada pela nutrição. A minha vertente, na realidade, é a nutrição esportiva, e esse tratado ele veio de muitas lutas, né? Eu realmente sou das artes marciais, ex-campeã pan-americana de karatê, estilo Shotokan.
ainda treino um pouquinho, e das lutas eu conheci uma querida oponente e parceira, porque eu também digo para a Fabiana que a gente conhece uma pessoa quando você dá o primeiro golpe na cara. Quando você bate forte, ela olha para você e ela mostra quem ela é. Isso é um conceito que a gente tem na luta, né? Todo mundo é amigo. Na hora que você entra no dojo e só tem um primeiro lugar, aí você percebe quem é a pessoa que está ali com você, né? Então a Fabiana, ela veio disso, né? É uma amizade que veio de lutas em terrenos bem áridos. Nós nos conhecemos praticamente, né? Não no sentido literário, né? Mas assim, figurado, desnudas, né? Então a gente se conhece muito bem. E isso serviu para a gente enfrentar uma batalha que foi organizar um tratado. E uma batalha difícil no sentido de trabalho, mas fácil no sentido intelectual. Isso eu sempre digo para a Fabiana. Anteriormente eu tive experiência com a organização de um livro, primeira e segunda edição, também um livro bastante conceituado no mercado, e depois um livro próprio que eu escrevi sozinha. E eu disse já para a Fabiana que é impressionante como esse tratado ele foi fácil de fazer no sentido intelectual. Como nós temos valores, pessoas, nutricionistas, pesquisadoras, não só no âmbito intelectual, mas pessoal, generosas, humildes e, nesse sentido, grandes, incríveis. Então, se eu posso dizer, né, da alegria de fazer esse tratado, é representar essa intelectualidade brasileira, que muitas vezes ela é abafada exatamente por a gente ter na parte de referências, autores internacionais. Então, quem que trabalha com minerais? No Brasil, aqui, nós temos gigantes. Quem trabalha com a parte de genética, né? A parte toda de metabolismo, aqui nós temos gigantes, muitas vezes conhecidos lá fora, mas não no Brasil. Então, o tratado, ele trouxe isso e que bom que nós pudemos fazer isso, né? Trazer à luz, muitas vezes, isso que uma obra internacional acaba dando luz, que é necessária aos grandes pesquisadores que estão lá fora, e muito pouco aos que estão aqui, e que também publicam lá fora e são reconhecidos. É muito engraçado essa situação. Então, acho que essa é a primeira apresentação para mostrar, né, como somos nós, de onde nós viemos e também caminhamos firmes. E finalizando, dentro dessa proposta, eu gostaria de agradecer a Juliana de estar aqui, né? Ela também é uma lutadora que nós conhecemos de longa data. Eu uso sempre isso, né? Cada um usa as suas armas na hora de apresentar o vocabulário. Ela também é uma lutadora. E eu reconheço que, como eu gosto de dizer, algumas pessoas são exércitos de uma pessoa só. Ela é uma mulher, é um exército de uma mulher só, né? Então, ela é completa, né? Na estratégia, na luta, em todas as vitórias. Parabéns. Tô sem som, obrigada, viu? Obrigada, meninas. Juliana, introdução. Bora lá. É tão engraçado, né, que eu estava aqui pensando para os colegas que talvez não nos acompanhem tão próximo, como o tratado tem estrela. Estrela no sentido como ele brilha. Veja só, que honra nossa, minha e da Rossi, de estarmos aqui sendo escolhidas por você para coroar esse 1 ano de Papo à Mesa. E veja que nem nas nossas conversas mais longínquas nós tínhamos essa programação. E quando você nos convidou e disse, olha, vai ser 1 ano de Papo à Mesa, para mim é uma data histórica, comemorativa, que celebra o seu trabalho e que celebra, por conseguinte, o trabalho de todos os nutricionistas e todos aqueles que têm a sua ambiência à nutrição e alimentação. E o tratado tem tanta estrela, Juliana, que eu e a Luciana, vários cafés, não que nós gostemos de café, mas é só para ambientar, a Luciana não é perfeita em tudo, ela
tem um sério defeito que eu devo trazer a público, embora não devesse, ela não bebe, não consome álcool. Então, a minha parceria com ela é cafezística, mas nessas parcerias cafezísticas, nós comentamos, olha que legal, nós vamos estar num ano da Vera Kiss, um ano do Papo à Mesa, não da Vera Kiss, que é muito mais longeva, e certamente o Papo à Mesa será. Nós fizemos o lançamento do tratado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, no auditório principal da Faculdade de Saúde Pública, que comemorava naquela ocasião 80 anos de nutrição no Brasil, né, 2019. Comemoramos o lançamento do livro que ocorreu num sábado de manhã, veja a coincidência, num sábado de manhã, do dia 15 de junho de 2019, comemorando logo em seguida os 50 anos de regulamentação da profissão de nutricionista no Brasil. Tivemos a abertura da nossa sessão pela doutora Fernanda Scaliuzzi, naquela ocasião coordenadora do curso de nutrição da USP, que é o curso mais antigo de nutrição no Brasil, fundado em 1939, que, portanto, naquele momento era o aniversariante. Com a presença da doutora Patrícia Jaime, da doutora Sônia Tucunduva e de outros professores do departamento. Sendo que a Luciana, pode até comentar depois, ela é egressa da USP. Então, eu estava muito feliz, claro, porque é próprio de mim, né? Se eu fico feliz com São Paulo jogando e ganhando, imagine com o lançamento do Tratado Rossi-Poltronieri. Isso é uma Champions League, isso é uma Copa do Mundo com direito a gol na final, e gol olímpico, aquele sem participação, mas como eu sou agora um exército de 2 mulheres, foi aquele gol truncado com a Rossi e direto por fundo da rede. Então, acho que não existem coincidências, acho que estrela nasce, e nós sabemos como nascem as estrelas, né, de grandes impactos. A Luciana é casada com um físico, vai me corrigir talvez na explicação da formação das estrelas, mas o tratado tem estrela. E a estrela do tratado não somos eu e a Rossi. A estrela do tratado é a obra em si, com esses autores que a Luciana colocou muito bem, que gentilmente nós ficávamos assustados, sabe? Falo isso a todos. Nós ligávamos ou mandávamos um e-mail, enfim, uma comunicação formal ou informal, e nós ouvimos sim. E aí nós tivemos noção de que o caminho que nós havíamos pavimentado na nossa vida acadêmica e pessoal ao longo das últimas décadas tinha dado a certeza para esses caminhantes que seriam tratados tal como mereciam no âmbito da ciência. Então, mais uma vez, parabéns, o Papo à Mesa, é mais um troféu para o tratado, ter a honra de estar num ano de Papo à Mesa, que é uma militância que deve permanecer. Maravilha. Maravilha. Eu não sei, vocês querem apresentar... Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. E se vocês querem apresentar, não sei, de onde vocês foram partindo, como é que foram, né? Como vocês foram estruturando os capítulos, como é que foi a estrutura mesmo do livro, os capítulos que vocês mais gostaram, os que vocês acham mais importantes, e aí depois a gente passa a pergunta para o público. O que vocês acham? Eu não sei se vocês têm um outro esquema aí preparado. Não, está ótimo. Acho que a Rossi está no ambiente físico, inclusive que ela está com a obra em mãos. Boa. E acho que ela pode comentar um pouco sobre exatamente esse questionamento que você está fazendo. Fico curiosa de saber, né? Como, a ideia de onde surgiu, como é que vocês foram ornamentando, como é que vocês fizeram a escolha desses pesquisadores e os capítulos, como é que vocês se organizaram pedagogicamente, etc. Bem, essa questão ela nos coloca assim de surpresa, porque a gente é um papo aberto, a gente não tinha combinado um roteiro. Acho isso maravilhoso, que nos deixa mais livre, nos pega assim mais despreparadas e mais à vontade para falar. Então, para dizer para vocês que essa questão chegou agora, talvez a gente tivesse até elaborado um roteiro para ser mais didático, mas vamos dessa maneira. Eu vou
fazer o seguinte, Fabiana, não sei se você concorda, mas já perguntando e já sei qual é a sua resposta, pelo tanto que nós já caminhamos. Eu posso ficar na parte da introdução, da capa, de como foi o convite, e o restante eu deixo com você, porque a Fabiana ela tem uma cabeça muito melhor para essas coisas do que eu. A gente divide bem, e é ótimo poder dividir e somar. Isso é interessante, né? Dividir e somar, que é um conceito que, se eu falar para o meu marido, como muito bem ela colocou, é físico, é quase impossível de entender, mas aqui ele funciona bem. Então, esse convite nos chegou de um grande grupo, uma holding, que é a GEM, né? Nós, em momento algum, né, sonhamos, né, há uma grande realização, mas não foi uma realização sonhada, foi algo que veio até nós, né? E aceitamos esse convite prontamente e iniciamos, então, a discussão. Eu vou deixar a Fabiana para falar isso, porque como eu era muito de uma área da nutrição, área de nutrição esportiva e mais estética também, as duas eu transito bem, eu tinha a ideia do conteúdo, da estruturação, mas quem tinha mais, assim, quem conhecia na palma da mão e ainda conhece os pesquisadores e transitem na maioria dos grupos de pesquisa no Brasil é a Fabiana. Então, eu sou uma pessoa mais assim, vou dizer assim, né? Dividimos, eu sou mais organizacional. Então, o que eu fiz? Como todo mundo, e eu acho que essa é a parte da transição do conhecimento científico que nós temos no mercado. Primeiro, como são os sumários das grandes obras que a gente conhece, como está estruturado. E, finalmente, o que é pertinente dentro da realidade brasileira. Esse foi o pulo do gato, né? Eu tenho um gatinho aqui, esse foi o pulo do gato. O que é pertinente no Brasil e que não contempla nenhuma obra. É aí que a gente fez a diferença, eu acho. Porque tem aqueles capítulos que são básicos. Precisa ter um capítulo de biodisponibilidade, tem que ter um capítulo de carboidrato, proteína. Ok. Né? Isso não vai no mundo inteiro. Se você for na França, se você for na Indonésia, carboidrato, frutose é frutose. Agora, o que não é frutose no Brasil, né? Então, aí a gente teve aqueles capítulos que fazem com que essa obra seja diferenciada, o que nos é pertinente. Então, quando a gente fala de uma nova, quando a gente fala de SUS, né, vamos colocar a importância do que nós temos aqui, da alimentação quilombola, aí nós não temos parâmetros para ter outros livros, né? Então, essa obra partiu do que é conhecido e que deve ter. E depois o que nos é próprio, que todo mundo quer saber e não tem livro nenhum. Então, aí a gente se diferenciou. Então, é isso. Finalizando, né? Eu vou deixar a Fabiana destrinchar um pouco mais, vocês vão ver pela colocação que ela vai fazer. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar, talvez uma discussão aqui entre nós, para mostrar para vocês, que parece que é simples e não é, né? O tratado ele é conhecido muito pela sua capa, e você mesmo falou que aqui nós discutimos arte, né? É uma das xilografuras orientais mais conhecidas no mundo, a Grande Onda, de Hokusai. Então, eu deixo para o final, né, Fabiana, a gente comentar com vocês o que foi Sim. colocar esta capa. Não é um tomate, não é aquelas coisas, né, que para nós, às vezes algumas pessoas gostam daquelas frutas, isso é maravilhoso, a gente tem uma diversidade maravilhosa, mas para a nossa capa a gente escolheu uma obra de arte, que isso também, se você olhar em todos os tratados, não é o padrão. Então, até isso a gente sai um pouco do padrão e a gente teve aí, né, nossas discussões, né, Fabiana? Então, já que a gente fala de obra de arte, a gente retorna nisso também, que eu acho que pode também contextualizar o quanto é diferente, quanto foi feito com amor, carinho, e para ser algo diferente, esse tratado de nutrição e dietoterapia. Acho que ele fala muito das organizadoras, sabe? Eu estou vendo aqui na tela e sei que são todos colegas, a Ângela, a Ana, a Maristela, a Cosimate, o Alex e todos os participantes. Eu e a Luciana somos apaixonadas por arte e apreciadoras de arte, no sentido amplo. Eu gosto desde street
arte até rococó, eu acho que todas têm uma informação válida. E a Luciana comentou que nós vamos falar no final, essa grande onda, ela abriu precedentes para no dia do lançamento, a Sônia Tucunduva dizer que nosso tratado era um tsunami, e vinha como um tsunami de informações. Nós costumamos dizer que estudantes e profissionais surfam na onda do conhecimento. Então, essa questão de analogia de uma capa que transcende a imagem do alimento per se, acho que traz uma palavra que eu não costumo gostar muito, porque ela tem sido usada com muita frequência e desgastada, é inovação. E por que inovação? Porque nós conhecemos a história da nutrição dos nutricionistas no Brasil e na América Latina. Nós temos 2 doutoras na capa do tratado. Puxa vida, isso é importante? É porque os programas de mestrado e doutorado da nutrição são relativamente recentes no país. É porque nós temos um histórico relativamente recente de formação acadêmica. Eu mesma que estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, que não é uma universidade antiga como a USP, obviamente, nenhuma é, mas tive aula com professores que não tinham o doutorado e não o mestrado. E estudei e fui aluna dos maiores ícones de nutrição no mundo reconhecidos, Flávio Sheik Valente, Francisco de Assis Guedes Vasconcelos e assim por diante. E aí é que eu queria chegar. Na apresentação do tratado, nós temos o Marcelo Rogero fazendo o prefácio da obra, um colega contemporâneo, mais que um colega contemporâneo, um amigo, a representação de um jovem pesquisador, pujante, mas logo em seguida vem a apresentação pela velha guarda da Portela, com a entrada do Francisco de Assis Guedes Vasconcelos, que é um ícone da saúde pública brasileira, um ser pensante dos mais admiráveis, um nutricionista nordestino empoderado de suas conexões, juntamente com a nossa queridíssima Liliana Bricarello, que é uma nutricionista contemporânea, embora mais jovem que nós, mas uma grande amiga, irmã minha e da Luciana, e que faz a apresentação num contexto histórico, e é isso que eu queria trazer para os colegas. Eu não sei se o Alex, a Ana, a Maristela, a Ângela, enfim, todos que nos acompanham, têm o tratado na sua forma impressa ou e-book. Sei que a Juliana tem uma versão e-book, muito acessada, e que logo comprou a ideia da leitura, como sempre entusiasta e apoiadora que é, e nós agradecemos isso, Juliana. Nós temos aí um livro que tem nutricionistas nas suas expertises e que só foi possível ser lançado quando foi. Se no período em que eu e a Luciana estávamos na graduação, nós tivéssemos a pretensão de construir uma obra dessa, na nossa formatura ela não seria possível. Por quê? Porque a massa crítica, a massa científica se construiu, não é, em todo o Brasil num período após a década de 80. E nós temos aí a abertura de cursos, de programas justamente nesse período. Fato é que tanto eu quanto a Luciana fizemos o nosso mestrado e doutorado aonde? Na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que traz um approach diferente da saúde pública. E ainda assim, nós saímos da bancada, nós saímos da questão do nutriente, nós avançamos sobre nutrir é nutriente e passamos para capítulos que falam da alimentação de povos indígenas, alimentos regionais, alimentos funcionais, alimentos irradiados, saúde pública, saúde coletiva, passando por programas de alimentação e nutrição. Então, ele trata parte da segurança alimentar no conceito de DHA e de SAN e vai até segurança dos alimentos sobre alguns aspectos. Então, a Luciana fez uma parametrização muito interessante de falar de como a gente pensou a obra, só que talvez falte dizer uma coisa que foi fundamental. O fato de nós, juntamente com o nosso título de doutor, termos uma ampla experiência acadêmica. E isso ajudou muito para compreender como os assuntos deveriam ser apresentados. Então, se vocês perceberem, o Tratado de Nutrição Rossi Poltronelli não é um tratado onde você fica perdido. Onde será que está essa temática? Estão em blocos muito bem definidos, não há uma mistura desconexa. É parte de macronutrientes, micronutrientes, daí tem um bloco inteiro de doenças, um bloco inteiro de alimentos,
fecha com uma questão mais humanista. Então, a localização, claro que o índice remissivo serve para isso, né, gente? Nós sabemos, mas eu digo o foliar. Então, eu vou usar um adjetivo bem brasileiro. Eu acho o tratado gostoso. Gostoso. Porque ele tem uma diagramação caprichada, ele tem uma impressão caprichosa, ele tem uma paleta de cores rica, ele tem capa dura, ele tem figuras, a figura de micelas, a figura dos capítulos de vitaminas, de minerais, né, Luciana? São figuras que eu disse para a Luciana, eu quero voltar a fazer graduação para estudar nesse livro. Desculpe interrompê-la, Fabiana. Nós temos um querido colega que nós mostramos um capítulo, e ele já tinha vários livros, né, publicados. Quando ele abriu o capítulo de carboidratos, que foi o primeiro que nós recebemos, ele falou, como vocês conseguiram essas figuras? Isso aqui parece 3D. A gente ficou bastante emocionado. Foi o nosso primeiro, podemos falar, foi o nosso primeiro capítulo que a gente recebeu, né? O capítulo de carboidratos. Até eu olho para ele hoje, eu me emociono, né? E, Fabiana, vou interromper novamente, você sabe como eu sou, eu vou falar da emoção, né? A Fabiana falou da abertura da nossa obra, conta com o Marcelo Rogero, a Liliana Bricarello e o professor Francisco. Eu ia chamá-lo de outra maneira, Chiquinho, né? O Chiquinho, e é o Chiquinho mesmo. Mas não podemos chamar assim, como ele é conhecido. Intimidade, mas Francisco Vasconcelos, que tinha acabado de publicar na revista de nutrição a convite, né, sobre toda a parte da consolidação da nutrição, né? E a Fabiana sabe que quando eu já está muito emocionada, porque nós lidamos com profissionais dos nossos sonhos, para mim, pesquisadores dos nossos sonhos. Muitos meus professores da saúde pública, né? Patrícia Jarne, pessoas assim incríveis. Então, quando eu li o prefácio do Chiquinho, a Fabiana sabe que eu fiz. Eu chorei. Quando eu li a apresentação de alguém que para mim que é um dos maiores pesquisadores, de uma colega que é fantástica, né? E amigos, né? Mas quando você vê ali a parte profissional, a Fabiana sabe que nesse fechamento de capítulo, quando eu li o prefácio deles, eu chorei muito. Eu gostaria até de deixar registrado que ela sabe, dificilmente eu choro, né? Não é uma característica minha. Tem gente que é mais emotiva, eu não sou, mas eu queria dizer que eu chorei assim de alegria, de emoção, né? De ver tudo isso. Desculpe e obrigada, viu? Muito legal. Muito legal. Né? Fui buscar de novo meu livrinho aqui, meu livro não. É que no computador fica livrinho, né? É que afetivamente ele cabe no coração, mas ele é um livrão. Assim, eu falo, né, gente, eu já estou há mais de 24 anos longe da raiz da nutrição, então não acompanhei, mas eu acho que tem coisas assim muito contemporâneas, né? Quando vocês tratam, mesmo a nutrição esportiva, não é tão jovem assim, né? Não é uma coisa né, já é mais, não é tão contemporâneo, mas já é moderno. Mas quando vocês falam também de nutrição estética, eu acho isso super diferente, contemporâneo também. A questão de tratar a ética por si só, já acho bárbaro, o último capítulo, né? Parte 12, não, isso mesmo. Depois que eu acho interessante como vocês tratam os alimentos, eu fui lá para baixo, né? Tem a parte toda de dietoterapia, muito bem feita, a saúde coletiva, a estética, a nutrição esportiva, ciclos de vida. Eu acho que dali para cima, né, desse começo até onde eu falei, é aquele importantíssimo, né, o fato de falar com pesquisadores brasileiros, mas já era algo que se tratava muito. Mas é muito interessante, repetindo, a nutrição esportiva, a saúde coletiva, a epidemiologia, programas de alimentação coletiva que vocês colocam aqui com a doutora Elke, o Diogo, segurança alimentar e nutricional, bancos de leite, pouco se falava também na minha época, a gente tinha que, né, fazer outras buscas, não tinha isso num tratado. Sim. Mesmo, por exemplo, Alzheimer, eu nem cheguei a estudar, pré-biótico, probiótico, atuação em equipe multiprofissional, isso, gente, isso é
bárbaro, parabéns para vocês, né? No meu estágio, né? Sempre que a Luciana falou, eu sou uma lutadora, sempre fui uma briguenta, talvez. Eu, no meu estágio, gente, me formei em 92. Eu brigava no hospital, porque tinha que conversar com o médico, com a enfermeira, com o fisioterapeuta. Então, bárbaro isso aqui de vocês, né? Desse capítulo de vocês. Acho muito, para mim, hein, moçada mais jovem, talvez para vocês, e seja já de outra época. Mas muito legal. Cuidados paliativos também, pouco se falava. Nutrigenômica e nutrigenética. Vocês vão ter que me ensinar agora o que é metabolômica, que olha como eu estou fora. E depois a parte como vocês colocam os alimentos, né? Muito interessante, né? Os orgânicos, transgênicos, compostos bioativos, preparações regionais, bravo, irradiação, rotulagem de alimentos também, que é algo que vocês comentaram um pouco, né? Que vai para a segurança dos alimentos, mas que tem tudo a ver com quem estuda nutrição, né? Onde quer que esteja, porque eu conto muito, o nutricionista ele é um formador de opinião muito importante. Talvez alguns não vejam essa força, mas que pode mudar muita coisa, porque ele está lá no fim da cadeia. E é ele que orienta, né, as pessoas, individualmente ou de forma coletiva. Então, é muito interessante estudar, porque a rotulagem é fundamental, né, na escolha de um produto. Aditivos alimentares, bárbaro. E terminando com a ética, acho que a questão dessa da alimentação bioética e direitos humanos, com a querida Caroline Fila Rosanelli, que não sei se fez o curso com... Ela fez curso com a Vera Kiss também, Bárbara. E Comitê de Ética e Pesquisa, Bárbaro. Gestão em Consultório de Nutrição, Bárbaro também. Eu acho assim que ele é muito contemporâneo nesses assuntos. Não sei se alguém quer falar alguma coisa dessa questão dele ser contemporâneo e ter assuntos que são atualíssimos, né, para a atuação desses profissionais. E tem uma outra questão que eu acho muito legal, que eu sempre brinco, assim, gente, quero sair do Sudeste. São Paulo não é Sudeste, quero sair do Sudeste, quero ter aluno de fora, pelo amor de Deus. E achei bárbaro também que vocês deram esse, de novo, né, Luciana, esse pulo do gato. Ou seja, vamos representar a brasilidade, né? Porque aquela coisa, a gente fala de Brasil e olha para o Sudeste, né? Até uma vez eu prestei uma consultoria para uma empresa francesa que já está no Brasil, inclusive, com os produtos deles, e aí eles viram, assim, uma riqueza. Eu falei, peraí, vamos contextualizar. O Brasil não é São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, assim, achei muito interessante, porque e eu tenho visto, e como vocês, que a gente tem uma riqueza ali no Nordeste de pesquisador que infelizmente ficam de lado por causa, desculpa, eu sou paulistana, tá? Então eu posso. Por causa dessa prepotência paulistana de décadas, né? De que só São Paulo é bom. E que paulistanos me matem, mas eu sou paulistana e acho isso, tá? Somos prepotentíssimos. Sem problemas, imagina. Para dizer para você, né, até vou fazer duas intervenções, vou passar para a Fabi. Ia chamar de outra coisa, mas na realidade a gente tem um apelido carinhoso que é Biba, né? Mas falando aqui em São Paulo, Biba tem um significado. Não tem problema, eu estou em casa, pode me chamar de Biba, Chuchuzinho. É que eu tenho que falar que aqui quando ela falou que o apelido dela era carinhosamente Biba, é só um apelido que dá problema quando me chamam na Paulista, por exemplo, em voz alta, porque não sou só eu que atendo, mas eu tenho o maior orgulho de ser Biba. Aliás, eu acho que a Biba que habita em mim saúda a Biba que habita em todos nós. Em todos nós, claro. Parabéns! Claro, então, é muito legal. E só aí eu passo para você, né? Isso, e aí o que eu falo que vocês falaram, né, do comecinho, eu vejo, desde que eu saí do Brasil, que existe o colonizado e o colonizador. Então, aquelas pessoas que têm antropologicamente, né, a construção do colonizador, ela sempre vai com muita segurança porque o dela é melhor. E nós que fazemos parte do colonizados, a gente sempre vai com a cabecinha baixa. O outro é melhor. Então, daquele comecinho que vocês falaram, também acho bárbaro tirar. Vocês também estão tirando esse complexo do colonizado. Desculpa, Luciana, vai, que eu já falei demais, agora é vocês, o papo é de vocês. Não, maravilha. Aliás,
excelentes intervenções, né? Há pouco tempo, no início da nossa conversa, a Fabiana falou do meu marido, agora é a vez de falar do marido dela, né? Quando você citou Metabolômica, um dos autores é o professor Alexandre Macedo, o Alex. Marido da Espetacular, Fabiana? um capítulo maravilhoso, vulgo marido da Fabiana. Olha! Já que ela falou do meu marido, eu fico à vontade. E o que é metabolômica, gente? Eu não sei. A Fabiana vai falar, porque afinal o marido dela Claro, é o né? Você quase tá falou de física, agora ela que fala. Está lá na saúde pública, num dos melhores grupos de estudos de metabolismo. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho. E finalizando, esse tratado ele também corrige uma vergonha alheia. Quando nós falamos do grupo da Universidade Federal do Piauí, que é a professora Adelina Marreiro, ela é uma pesquisadora e o grupo dela é conhecido internacionalmente pela pesquisa em magnésio em obesos. E ninguém aqui no Brasil sabe. Como é que a gente pode ter uma mulher como ela? Eu posso dizer porque a Fabiana teve 2 trabalhos publicados agora com esse grupo. Como nós podemos ter uma mulher pesquisadora que o mundo inteiro conhece, que é referenciada lá fora e aqui no Brasil a gente não conhece, né? E olha onde ela está. Então, ele corrige também essa vergonha alheia, que não é paulistana, é uma vergonha brasileira, da gente não saber quem é, né? O Marcelo Macedo Rogero também é outro pesquisador que lá fora, se você disser que é amigo, a pessoa já vem, entra na casa. Eu tive... quase não conhece, como pode? Né? Eu tive pesquisadores que eu conheci aqui, tá? Foram universidades europeias. Você é brasileira? Você conhece o fulano? Ah, não tinha Google na época, né? Porque senão você viu, Juliana, não é São Paulo, é Brasil. É uma correção brasileira que a gente precisa fazer, né? É uma conexão, não, mas eu falo uma conexão brasileira, mas quando eu falo é que o conhecimento, né? E tem muita gente de Norte e Nordeste que quer ir para Sudeste estudar. E não precisa disso, né? Eu fiquei conhecendo o pessoal que da UFBA, aqui, em faculdade de antropologia, aqui. Porque se eu perguntar em São Paulo, conhece antropólogo brasileiro? Todo mundo conhece, que eu amo. Vocês sabem que eu trabalho com ele, conheço, amo, né? Até o Alex ri, porque eu lembro que no curso eu falei uma besteira, assim, que ele é muito fofinho, sei lá o quê. Amo Jean-Pierre Poulin, mas quando eu vou para o Brasil e pergunto de um sociólogo, eles vão me falar do Jean-Pierre Poulin, e não vão falar do pessoal da UFBA. Faz um trabalho maravilhoso. Tem uma outra cidade no Nordeste que faz trabalho de sociologia e antropologia dos alimentos também bárbaro, né? Eu acho que para falar que esse é um problema mesmo. Mentalidade do colonizado. Vou procurar lá fora o que eu tenho aqui dentro. Essa questão da Meu marido é a metabolizada, metabolômica. Vamos começar pela metabolômica. Então, eu acho muito interessante a metabolômica porque ela está interessada com a produção dos metabólitos. Então, ela dá uma visão muito mais abrangente, na minha interpretação, do que aqueles fenômenos que acontecem no âmbito celular, ou no âmbito de receptores, de expressão gênica. Então, quem trabalha com a metabolômica já vai trabalhar com aquele ponto final lá, com a expressão da quantidade, da identificação e da relação daquele metabólito já no âmbito fisiológico. Então, na verdade, acho que elas completam as ciências ômicas, né? A nutrigenética, a nutrigenômica e a metabolômica. Eu sou suspeita para falar da metabolômica porque aprendi a me apaixonar por entender essa expressão fisiológica, já afinal, ou seja, eu quantifico um metabólito numa amostra de sangue e faço a relação com o consumo do alimento. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que tem um perfil de consumo X e que eu consigo, por meio de um biomarcador, compreender o consumo alimentar. Então, a metabolômica no âmbito dos estudos de consumo alimentar começa a se expressar de uma maneira muito pujante, como uma possibilidade de trazer informações muito ricas. Mas eu volto ao início. De nada serve o entendimento, ou de nada serve é pesado, de pouco serve, ou sendo poliana, a serventia do estudo das ciências ômicas necessita de uma compreensão profunda do que é comer, do que é se alimentar. Quando nós ultrapassamos o entendimento de que alimentação e nutrição não é nutriente, que comer é um ato político,
Ontem eu fui repreendida numa manifestação política que fiz no meu Instagram. Uma colega nutricionista escreveu: eu deixo de lhe seguir porque não misturo a manifestação política com a nutrição. Eu não respondi porque imagino que não tenha essa capacidade, não tenho a pretensão de modificar a opinião de ninguém. Quando eu me expresso no Instagram ou em qualquer mídia, ou como faço neste momento, faço com a certeza de que outros que pensam como eu não se sintam só por pensarem como eu, mas que tenham a liberdade de não pensar como eu penso, né? Quanto à questão da Juliana ter que ter saído para morar na Europa, para entender o colonialismo, é uma experiência que nós temos quando nós percebemos que não estudamos história na escola com professores que se empoderam da história como poderiam se empoderar para nos fazer pensar. Se nós falarmos do eixo Rio-São Paulo, Sudeste, na produção de conhecimento científico brasileiro, nós podemos nos reportar a algumas décadas de anos atrás, quando a cultura café com leite elegeu grande parte dos presidentes no Brasil do eixo Minas Gerais e São Paulo, levando anos para nós termos personagens, por exemplo, um presidente getulista, uma cultura getulista que traz o Rio Grande do Sul ao expoente do cargo máximo do executivo. Assim como tivemos vários nordestinos, mas num período muito anterior. No período da Nova República, temos aí uma cultura, né, muito centralizada, como sempre foi na música, na literatura. O brasileiro não conhece Manuel de Barros, que é um sul-mato-grossense que faleceu há poucos anos, acho que há 3 anos, 4, no salvo engano, com idade avançada, e que tem versos de uma simplicidade, arte naif. E aí, quando se estuda arte naif, que tem o nome naif, me corrija a pronúncia, né? Nous allons parler français, alors, não. É uma arte da ingenuidade brasileira e que de ingênuo, propriamente, temos o fato só de sermos colônia portuguesa. E que é uma contingência histórica, não é uma contingência existencial. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que o tratado ele servirá, certamente, a todos os lusófilos, a todos os amantes e apreciadores da cultura lusófila do português. Países que falam português poderão usufruir de um tratado. E você vai dizer, puxa, mas eles não têm a realidade daquele país. Verdade, mas também não são traduzidos. Então, podemos chegar a esse ponto, não é? Quando eu comecei a estudar por um determinado livro em inglês, ele traduzia claim, que é alegação, ele traduzia como rótulo, e eu ficava sem entender o capítulo. Depois eu fui ver que a tradutora era uma dentista, perfeito, uma pessoa da área da saúde, mas que estava distante daquele objeto. Então, a tradução, ela traz para as pessoas como se fosse uma obrigatoriedade falar inglês, como era na corte falar francês. E eu falo português, uma língua dificílima, de conjugação muito difícil, né? Com todo respeito ao francês, mas se nós dominamos o être e o avoir, grande parte dos problemas está resolvido, né, Juliana? Embora tenha a conjunção e os declínios como tem no português. Mas o fato de nós produzirmos uma obra em português, com organizadoras brasileiras, com pesquisadores e professores brasileiros, não do Sudeste. Nós temos uma universidade pujante, como acho que disse a Rossi, de Lina, na Universidade Federal do Piauí, Denise Mafra, na Universidade Federal Fluminense, a própria Rosanelli, que participou de cursos da Vera Kiss, que é um expoente, né, que é do Paraná. Nós temos pesquisadores da USP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Amazonas. O nosso querido Gustavo, que foi o autor do capítulo de alimentos irradiados, está na Universidade Federal do Amazonas, num campus afastado, numa realidade completamente diferente, escrevendo sobre alimentos irradiados, que sequer é um lugar comum na produção de alimentos brasileiros, haja visto que a Europa tem uma porcentagem bem mais considerável de frutos irradiados, ou seja, conservados por meio
da irradiação de alimentos, né? Ou como disse um aluno meu, professor, vai ficar radioativo? Não, ele não vai ficar radioativo, mas ele vai ficar irradiado. Então, acho que essa é a riqueza. Só para finalizar, nós estávamos num evento em Mato Grosso do Sul, em Dourados, e aí um rapaz folheia o livro e diz, que bonito. E aí olha para a colega e diz, é bonito, mas é aquela velha história de sempre, não vai ter nada que eu use. Eu me aproximei e disse, olá, por que não vai ter nada que você use? Ah, ele não sabia quem era àquela altura. Ele disse, porque eu trabalho com povos indígenas, e aí nós somos sempre os esquecidos. Eu falei, você me dá licença, por gentileza? Localizei o capítulo, ele olhou e disse, bom, eu já tinha gostado, até me arrepio para contar, porque ele disse assim, eu já tinha gostado. Eu não ia levar por uma certa implicância, mas agora que eu vi que tem um capítulo, eu vou levar agora. E aí ele chamou a moça que já estava saindo voltar e disse, você vai levar também. Aí ele disse, a senhora que está vendendo? Eu disse, não, eu sou a Fabiana Poltronieri. E aí a conversa desenrolou, e naquele evento nós vendemos 25 livros impressos. Ah, por que você está falando de 25 livros? Porque quando você enxerga algo não como um gasto, mas como um investimento, você deixou de ver o preço e começa a ver o valor. Isso aí. E aí era o que nós queríamos. É marketing, mas é um marketing ético, sincero e positivo. E o marketing ético, inclusive, tem sido discutido nos novos tempos, né? O Papa do marketing apresenta aí, não é? Então, até publicidade, peraí. Hoje em dia se fala da publicidade sustentável, tá? Marketing sustentável. Mas o nosso marketing sustentável é talvez o mais original de todos, né? Por quê? Porque aquele que transforma preço em valor, no empoderamento, esse empowerment, esse empoderamento, ele devia ser assim, tomar rédeas da minha vida. Quando eu digo isso para os meus estudantes, que nós precisamos ler para nós nos apropriarmos, para nós não precisarmos, não é do seu caso que eu estou me referindo, mas sair do país para perceber. Eu tenho uma amiga, irmã, que é autora de um dos capítulos do livro, e diz, eu era da direita, mas depois, quando eu me mudei para a Inglaterra e fui estudar o movimento dos planos de saúde, do movimento social, da construção do NHS, do National Health Service, entender o SUS, a programação, eu comecei a entender o que é o Brasil. E é isso não é um defeito, isso é Saramago. É preciso sair da ilha para se enxergar. Para se enxergar a ilha. Não é? E Saramago era português. E ganhador de Nobel de língua portuguesa. E quando o Brasil teve a indicação de Jorge Amado, todo mundo disse, imagina, dá um Nobel para esse devasso. Então, eu e a Luciana, no dia da apresentação, sabe, o Alex é um dos únicos rapazes que está entre nós hoje, esse querido. Nós falamos, somos mulheres que vão numa contramão naquele período, né? Que escolhem karatê. Eu já contei isso para a Rossi, eu fiz judô na época da faculdade, eu não sei se eu comentei com ela, mas como eu fiz por um motivo menos nobre, eu não fui pelo esporte, eu fui por um rapaz que fazia judô. Mas surtiu efeito, foi ótimo, eu tive contato com grandes campeões de judô, inclusive naquele momento tínhamos um campeão do mundo, aliás, de São Paulo, que depois se candidatou a vereador, Marco Aurélio Miguel. Aurélio Miguel, obrigada, que foi visitar o dojo, e eu estava lá de kimono, e tive essa oportunidade de usufruir dessas companhias que enriquecem o nosso dia a dia com beleza e graça. Mas Luciana karatê, eu judô, ambas de cabelos curtos, ambas mulheres com opinião, que é uma virtude que é delegada ao campo masculino, ter opinião, pensar. Há pouco foi dado direito às mulheres pensarem, há pouco foi dado o direito de votarem. Esses dias eu ouvi alguém dizer, não, porque a Austrália, Nova Zelândia, eles são super jovens, por isso que eles estão bem. Eles são super jovens, mas a mulher vota na Nova Zelândia antes de votar no Brasil. Então, esse empoderamento não é só da nutrição, é de ser mulher, é de ser negra, é de ser nordestina, é de ser nutricionista obesa, é de ser deficiente físico, é de ultrapassar barreiras, é de colocar o que você fala, é de ir contra o terrorismo nutricional, de não ser aquele nutricionista que diz, você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece?
Do mesmo modo que você tem uma cabeça tão grande e parece não ter um cérebro que processe na medida da necessidade para compreender a realidade que te cerca. Então, esse nutricionista que avança, que entende não só de fisiologia, a Luciana sempre me ensinou isso. Eu ia nos congressos e dizia para ela, eu não entendo nada desse mTOR. O que é esse mTOR, Luciana? Toda palestra de esporte que eu vou mTOR. Esse mTOR é o quê? A sorte que eu tinha ela do lado, para ela me explicar o que é mTOR. Eu falei, Lu, mas isso não é Que eu a não coisa... sei. Pode perguntar, Luciana, Vamos a lá, sua vez de Luciana, o que é explicar. isso aí? Que eu também não sei. Ela está falando das vias de sinalização que nós temos para hipertrofia, entre outros, né? Mas tá no tratado. Não, Vamos ver, temos apenas que um ler. contexto, apenas para dizer que, né, é uma Então, palavra. trazia a nutrição esportiva As como via de traduções, sinalização. as Jargões, vias né? de Os jargões. sinalização, né? Mas o Mas que é eu bom queria dizer é o ver. seguinte, é via de sinalização, que eu acho que é a forma mais didática de explicar isso, mas olha só, via de sinalização, está falando do quê? Está falando do que comeu? Eu ia sempre lá para falar de ouvir a via de sinalização. Ela é importante? É. Mas quando você prescreve o que? Alimento. Ah, mas precisa entender de fisiologia? Sim, precisa. A Luciana um dia sentou e me explicou a tal do mTOR, ela perguntou, entendeu? Eu falei, não. E olha que ela é didática. Eu disse, Lu, mas eu não entendi pela minha ignorância na fisiologia, na bioquímica. Eu não tenho o teu aporte nisso, não é minha praia, mas eu entendi por que é importante. Ela me explicou. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não podemos ter só palestras, eventos de nutrição esportiva em que a hipertrofia, o mTOR, o suplemento é magnânimo. A Luciana fez uma postagem dias atrás falando que a questão da nutrição esportiva ou da nutrição é alimento, não é suplemento. E parece que não entendem a epistemologia, né? O aspecto epistemológico, semântico. Suplemento. Suplemento. Quando você tem uma revista e tem um suplemento, quando você tem um salário e tem um suplemento, quando você tem uma alimentação e tem um suplemento. Então, o que nós dizemos sempre para os nossos alunos, e eu acho que isso casou muito entre eu e a Luciana, embora em áreas diferentes, por que nos envergonhar de uma aula de técnica dietética com a Doma, quando a gente vê o lançamento de livros Lugar de Médico é na Cozinha? Assim como lugar de mulher é onde ela quiser e quando quiser, lugar na cozinha é de todos. Não é da mulher, não é do homem, não é do médico, mas o nutricionista, sem sombra de dúvida, coordena as habilidades culinárias para o cozinhar. É o único profissional que sabe falar de reação de Maillard, o único que fala de como higienizar bancadas, é o único que vai falar de metabolômica junto, né? É o único que vai falar do mTOR, é o único que vai falar de um tomate concassé, com corte julienne, é o único que vai saber o que é um mise en place e traduzir isso para a população. Não há outro profissional com esse leque de conhecimento em todo o mundo. Não conheço, eu tenho 50 anos e não conheço nenhuma profissão. Conheço sim, você vai dizer, a medicina, perfeito. Veja se você conhece um ortopedista que te dá uma grande orientação cardiológica. Ele te encaminha para o cardiologista. E é por isso que a clínica na medicina deveria ser tão reverenciada. E, infelizmente, tem universidades brasileiras que tiraram a cadeira de clínica. Ou seja, o nutricionista, ele sai da faculdade, está lá nas diretrizes curriculares, uma visão generalista. E depois vamos escolhendo caminhos, perfeito. Mas nós somos o único que consegue ver desse jeito. Com a pandemia, vocês estão aí, Maristela está em Brasília, né? A Ana acho que está em São Paulo, Ana Cosimato em São Paulo, Ana Aparecida também em São Paulo, Alex Fonseca em São Paulo, eu estou em Santa Catarina, Luciana está em São Paulo, Juliana está em Paris, e o que acontece? Nós percebemos isso em locais diferentes. Então, nós temos alimentos diferentes, preparações diferentes. A Luciana me mostra fotos, olha que prato desse meu atleta. E aí ela posta, o cara está lá comendo cuscuz, arroz e feijão. Você sempre muito atenta, né, amiga? Porque assim, não tem nada mais transgressor do que uma nutricionista da área de esporte que fala que dá alimento para os seus atletas.
nada mais transgressor. Todo mundo fica, não porque o emitório, o suplemento tal, né? Eu fico até incomodada, porque eu me sinto, assim, um peixe fora d'água. Quando eu falo o que que eles comem, arroz, feijão, não é isso? E o suplemento? Falei, de vez em quando, né? Porque ele come todo dia, o suplemento não, né? Então, quando eu posto prato e falo que é isso, né? Eu estou à frente de um grupo de atletas de alto rendimento que estão, né, aí sob minha supervisão, isso é muito transgressor. Então, eu entendo o mTOR, sim, e até nem me sinto à vontade de falar, porque é muito menos a gente sabe, eu sei muito menos disso e sei muito mais de como alimentar, como nutrir. Então, para mim, é uma parte que não justifica o todo, né? Até gosto de dizer, quando falam para mim, então você é nutricionista esportiva e dá suplemento? Eu falo, não, eu sou nutricionista. Por que eu vou querer ser reconhecida por uma parte, que é a nutrição esportiva suplementar, se eu posso ser o todo, nutricionista? Então, eu escolho ser o todo, eu não quero uma parte, eu não quero ser conhecida como aquela do suplemento. Isso é muito pouco perto da nutrição, né? Então, quando a gente lida com atletas que podem ter transtornos alimentares, quando a gente lida com pessoas que estão ali num padrão que tem que bater peso, e eu, por uma instrução, por uma orientação, eu posso piorar o estado mental, o estado dele como pessoa, isso é muito mais do que falar do que mTOR, né? Então, eu preciso falar de pessoas. Os nossos atletas não engolem suplemento, eles também dizem, eu não gosto disso, eu não quero. Eu quero alimento, eu não quero tanta química, eu não quero ficar dependente desse suplemento. Você não tem comida para me dar? Então, é isso que eu quero ouvir do meu atleta. Quando eu entro com suplemento, eu digo, é por um mês. E o resultado é esse. Se não der resultado, foi dinheiro jogado fora, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Empoderar o que é preciso. É a pessoa, o gosto dele e a nossa alimentação. É arroz, feijão mesmo, cuscuz. Adoro pratos, eles mandam pratos assim, e eles ficam empoderados, né? Eles me mandam os pratos, olha o que eu comi, aquele prato lindo, eu fico tão assim, apaixonada pela minha profissão quando eu vejo que eles estão traduzindo, né, no alimentar, no cozinhar, no empoderamento, nas práticas culinárias, e que aumentou muito nessa pandemia, né? Porque suplemento é caro. Com o que eu tenho de suplemento, eu compro tanta comida, eu faço tanta coisa boa, fresca, eu uno a família, eu promovo uma terapia, porque é uma terapia cozinhar, né? E eu tenho medo também, assim, eu sempre falo, né, para amigas, tem amiga que pergunta, pode? Eu falo, pensa no seu rim e no seu fígado daqui a 30 anos. Eu não sei, né? Estou falando que é o meu medo, a minha apreensão, e eu nunca, assim, raras as pessoas que ficam doentes com comida, né? E quem Raras, trabalha gente. com suplemento sempre tem o doping. Nós temos aí, não estou falando, tá? É muito bem registrado que existem substâncias que não estão declaradas no rótulo, e a gente já teve alguns casos graves no Brasil do whey protein, né? Que realmente não tinha quantidade, ou seja, a gente tá aí, o alimento você sabe o que tem, né? Às vezes você, na tabela pode ter menos ou mais, mas você sabe o que tem. Quando você pega um suplemento, é um risco até de doping para o seu atleta. Então a gente prefere o alimento, a gente conhece. Como você falou, não vai ficar doente, nem vai ser pego no doping. Não, é verdade. E depois tem uma coisa assim, né? Como eu falo, né? Só tento ser neutra, mas uma tabela de composição nutricional, ela tem um objetivo, né? Uma tabela de composição nutricional numa embalagem nem sempre tem esse mesmo objetivo. Então, assim, precisa se tomar cuidado, né? Eu não sei se vocês aqui, Maristela, Alex, só para falar um oi para as professoras, a Ana é engenheira de alimentos. Então, Ana, não sei se você quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, Cristiane, a Ana deve ter ficado chateada que a professora falou de São Paulo e ela é corintiana. A Ângela e a Carolina, se vocês querem falar alguma coisa. A Carolina é lá da tua terra, Fabiana. Eu sou corintiana. Então pronto, Ana, você não está sozinha. Fala. Aproveitar, eu queria falar um oi, eu tive vários problemas tecnológicos, enfim, coisas de pandemia, mas agora tudo acertado. Parabenizar, né, as eternas professoras, Luciana Rossi, Fabiana, a Ju também mas a Fabiana e a Lu participaram da minha formação na graduação.
dizer que o motivo da felicidade, você identificou muito bem, ô, Fabiana, acho que a minha família tem um grande orgulho da Priscila, que foi também estudante e aluna de vocês, Uma das querida. minhas duas pequenas, mas eu quero complementar com uma informação que você vai saber muito bem, o motivo da minha felicidade se chama Palmeiras, você sabe que a gente está numa fase Não excelente, vale. com português Abel. Nós temos Sei bem, histórias da acompanho a sala sua de aula. felicidade. O Gil, na sala de aula, a gente chegava com a camisa do Palmeiras na aula da professora Fabiana, ela ficava, Te lembra que a gente escreveu na expulsava. lousa? praticamente. Eles tinham essa ousadia de trazer uma clorofila pujante para a sala de aula, até o dia que eu fiz uma ameaça um pouco muito autoritária e bem mentirosa. Eu disse que se eles ousassem tornar aquele manto verde na minha sala de aula, poderíamos ter sérias consequências na avaliação, que não era uma ameaça, apenas uma observação. Nem isso serviu, eles perceberam que era brincadeira. Eles iam na prova com o manto, né? Na prova. Alex, ele é um palestrino de coração, e eu dou os parabéns pelas últimas conquistas, não as últimas, as mais recentes, porque certamente haverá outras conquistas do Palmeiras, né? E só para lembrar que o futebol é isso, ele depende de existir dois times. Que ganha, se existir um time só, não há futebol. E, portanto, eu sou muito feliz de ser São Paulina, o time que revelou grandes esportistas, do atletismo, do futebol. O Corinthians tem certamente o símbolo mais bonito do futebol mundial, e o Palestra, ele tem uma história muito particular. Então, eu respeito muitíssimo. A Ana abriu ali. É só para falar do Corinthians. O Alex, meu pai foi jogador, sabia, do Palmeiras. Eu vi já você histórias assim, você com posts no Palmeiras, não sabia dessa história, você vai me contar direito. E ainda a Fabiana tinha uma coisa contra, que a nossa sala de aula era do lado do Palestra Itália. Mas porque era lá na Pompeia. Era lá na Pompeia. Mas eu queria puxar o gancho para algo que vocês estavam conversando e falando agora, que eu acho bem interessante, que é até da Luciana Rossi, que ela falou. Nós sabemos que hoje a nutricionista do Palmeiras é uma colega queridíssima nossa, que é a Meide Stancanelli, e ela sempre despertou essa posição de que o nutricionista do esporte, eu lembro de uma palestra dela enquanto eu era aluno, e ela falou da palestra em maior tempo sobre controle higiênico sanitário dentro lá da produção de alimentação para os atletas. E ela trabalha essa parte de gastronomia, nós que seguimos ela sempre está postando sobre a parte gastronômica da alimentação dos atletas, então trazendo à tona esses fatores que vocês falaram, o conhecimento abrangente do nutricionista, que faz ele ser diferencial e complementar. Ou seja, a atuação da MITS levou hoje ela a estar onde está, no melhor clube do mundo, e ainda levar a ter grandes resultados, que é esse trabalho da equipe multiprofissional que trouxe esse resultado, né, para até então. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, e outra coisa, parabenizar, lógico, pelo trabalho tão completo, essa parte dos indígenas, eu acho que tem que trazer à tona, sim, indígenas, quilombolas aqui no nosso país, nós sabemos que não é tão lembrado, então sempre quando tem qualquer tipo de artigo, qualquer tipo de trabalho que traz à tona essa reflexão, eu acho que leva a um ponto para complementar e continuar a discutir. Inclusive, lá no Porto, né, quando eu estudo junto com a Juliana, com a Vera Kiss, lá em Portugal, nós tivemos até uma colega, Carol Albuquerque, que ela fez um trabalho, apresentou, com relação à educação alimentar em tribo indígena, porque o cacique viu a necessidade de um trabalho de nutricionista dentro da aldeia, e isso até chocou a gente, porque ele falou, enfim, os indígenas estavam com a alimentação, com a entrada de alimentos ultraprocessados, enfim, ele sentiu a necessidade de fortalecer a alimentação deles. Então, enfim, eu acho que esse é um ponto muito relevante. Mas a pergunta que eu queria trazer é, vocês fizeram um trabalho super completo, contemporâneo, atual, mas a sua publicação ela foi feita em maio de 2019, com aí o lançamento em junho, né, como vocês bem disseram aí na USP. Só que de lá para cá nós tivemos uma revolução no mundo por conta do Covid, da pandemia. Então, apesar dessa obra ser completa, vocês
em algum momento, identificaram algum ponto de tipo, putz, isso poderia ter no nosso próximo tratado, de repente, numa atualização. Vocês sentiram a necessidade ou identificaram algum ponto que poderia complementar a obra de vocês? Posso responder, Rossi? É uma excelente pergunta, Alex, mas vou puxar a sardinha para o nosso mar. A contaminação pelo vírus, o SARS, né, a Covid-19, realmente é uma situação pandêmica que, nos nossas melhores projeções, ou nas nossas piores projeções, perdão, alcançou países de todo mundo, todos os continentes. Hoje, ela é uma máxima, motivo pelo qual a Juliana, inclusive, comentou que começou o papo à mesa. Mas é uma contaminação por vírus, né? É uma contaminação viral. E o que nós temos de nutrição no âmbito dessas contaminações? Então, evidentemente que nós temos uma relação entre Covid e nutrição, Covid e alimentação, mas ela está ainda muito distante dos aspectos conhecidos, tanto do aspecto da etiologia quanto do desenvolvimento. Claro que houve um boom de publicações de artigos nos últimos 9 meses, 10 meses, já relacionando estado nutricional com o desenvolvimento da doença, estado nutricional do indivíduo como um todo, assim como estado nutricional relativo a minerais e a vitaminas. Assim como houve publicações que fizeram uma estreita relação entre a eutrofia ou não do indivíduo com o desenvolvimento da doença, com as comorbidades e a relação com a doença. Então, na perspectiva de um tratado que se pretende, ele é um livro de sedimento, né? Ele é um livro de cabeceira, até muito carinhosamente, com todo respeito a todas as religiões, aquelas que usam outros livros sagrados, mas para o cristianismo o livro sagrado é a Bíblia. No Brasil, vários colegas chamam o tratado de Bíblia da Nutrição. Então, oportunamente, a segunda edição é uma realidade, né, de projeção no sentido de projetar data e de projeto porque está acontecendo. Nós podemos ter os diferentes capítulos da dietoterapia fazendo a relação, porque a COVID ela tem uma manifestação respiratória, ela tem uma manifestação neurológica, uma manifestação de gastroenterologia, uma manifestação de locomoção, e, portanto, na medida em que os pesquisadores, os professores são convidados para escrever o capítulo, terão a sensibilidade de abordar informações atualizadas a respeito disso. O fato de ter um capítulo especificamente para a COVID, ainda nós não discutimos essa possibilidade, embora tenhamos discutido, sim, a situação que nós estamos e como isso impacta a produção de conhecimento científico. Mas veja só, um tratado, ele traz uma informação, como eu disse, sedimentada, né? A informação de um tratado, ela é amalgamada, porque ele é um tratado que tem uma sobrevida. Quando a Luciana falou que nós temos lá os capítulos iniciais de macronutrientes, micronutrientes, até a parte de alimentos, tem capítulos que trazem uma informação que, mesmo com a mudança de legislação, com a mudança de novas descobertas, a parte daquela informação que fica. Então, pode ser um adendo, pode ser uma anotação no nosso caderno. Eu e a Luciana Rossi temos reuniões semanais sobre o tratado, é chamado Reunião Tratado, né, onde nós discutimos a situação atual do Brasil e do mundo, as principais publicações na área de alimentação e nutrição no Brasil e no mundo. Nossa, que fôlego! É porque nós não temos a pretensão de esgotar os principais assuntos, mas nós temos a pretensão de trazer para o tratado esse frescor, esse oxigênio, né? E que não é um oxigênio da novidade, mas um oxigênio de ter capítulos que sirvam de substrato, de subsídio para os leitores poderem fazer a ligação. Você tem um caso clínico para resolver, você vai usar o tratado para buscar aquele subsídio. O caso clínico não estava lá escrito. Homem, 43 anos, obeso, mas você vai encontrar no tratado a estrutura, a informação para resolver essa situação. Então, eu vejo por esse prisma. Como a Luciana bem falou, a Juliana nos deixou muito à vontade para fazer as perguntas, para responder, justamente para criar o ineditismo, né?
essa autenticidade nas nossas respostas. Então, é de primeira mão que vocês já sabem que há, sim, projeto de continuidade do tratado. É a primeira mídia em que nós falamos isso, né, Luciana? É a primeira mídia que nós falamos que o projeto de segunda edição ele é uma realidade. Até mesmo por essa data comemorativa, estamos trazendo aqui, né, já a realidade da segunda edição e já com alguns spoilers, né? Vou falar, né, Fabiana? É claro que nós estamos trabalhando, uma coisa que você perguntou é como a ciência se coloca frente à Covid, né? A outra é como nós, cientistas, pesquisadores, profissionais da saúde, nos colocamos. Então, é claro que a gente tem que abordar um capítulo do que foi essa transformação, eu digo por mim, de você fazer atendimento, 25 anos, né? Eu tenho 25 anos de formada, né? Quase 25. Eu não posso dizer, foi 1 ano e pouco que eu estou atendendo à distância e os outros restantes atendendo presencialmente, com toda aquele entorno que sempre nos foi muito pertinente, né? Eu tive que me reinventar. Então, é claro que vai ter um capítulo dizendo do que a gente teve que modificar, o que a gente teve que ampliar dentro de toda essa parte de práticas que nós temos de atendimento à distância, né? Então, isso é uma coisa que não pode faltar num capítulo, numa próxima edição. Então, só complementando aí como estão as nossas ideias, né, Fabiana? Eu não pensei que ela fosse brindar a Veraquiz com esse spoiler, mas já que brindou, agora eu... Que delícia, primeira mão, delícia. Mais alguma pergunta? A gente está chegando, infelizmente, a gente ficaria mais meia hora. Ana, vamos lá, vai. E aí, eu vou ter que fazer, desculpa, só fazer a da Ana a última pergunta, tá? Porque a gente já está em cima da hora. Vamos lá. Ana Aparecida. Bom, antes de tudo, parabenizar, né, o Papo à Mesa, que eu sou super fã. Quando eu posso, né, tento estar em todos, que a Juliana traz sempre assuntos muito relevantes. E ela sabe, né, como ela disse, eu sou engenheira de alimentos por formação, mas eu tenho no meu coração há alguns anos essa vontade mesmo de mergulhar nessa saúde do alimento, né, que eu brinco, nessa nutrição. E eu tenho estudado muito, né, eu entrei neste caminho, porque eu acredito muito, e eu achei legal o tratado e fiquei super curiosa para ler, porque eu enxerguei que vocês trazem uma visão sistêmica mesmo, não a que eu achava na graduação, que o nutricionista olhava para o nutriente, né? Só. Depois que eu fui entendendo quanto o engenheiro de alimentos, o nutricionista e todos os demais profissionais ali do sistema alimentar precisam, né, estar conectados e trabalhando em equipe, eu fui me apaixonando e me interessando muito por essa questão da nutrição, mesmo pelo conhecimento. Então, eu já quero ler o tratado, já está aqui na minha lista de desejos, mas eu queria emendar uma pergunta, né, do Alex, que até foi a minha porta de entrada pela paixão para a nutrição, que tem se falado muito da saúde do planeta, né, da saúde planetária, enfim, tem dado diversos nomes. Eu não sei se vocês abordam isso já nessa edição do tratado, se vocês pretendem falar sobre esse assunto e como vocês enxergam, né, porque é um assunto super recente. Nem na minha graduação também pouco se falava sobre o impacto, né, ali das escolhas alimentares em todo não só, né, na saúde individual, mas nessa questão do meio ambiente também. Eu queria ouvir de vocês a opinião sobre isso e muito obrigada por compartilhar tudo isso. Mais um spoiler! Foi isso, eu ia falar isso. Eu disse, a Luciana abriu a porteira, agora passa boi, passa boiada, passa amor, passa manada. Nesse tratado, a sustentabilidade foi tratada de maneira transversal, Ana. A orientação, nós escolhemos professores e pesquisadores que já tinham esse compromisso com esse olhar, considerando a Agenda 21 da Organização Mundial da Saúde, né? Então, ela foi tratada na transversalidade, assim como várias temáticas que fazem jus a como se obtém o alimento e como se usa o alimento. Mas está no nosso caderno, para não criar spoiler, vou dizer assim, está no nosso caderno a sustentabilidade com um grau, né? Digamos, um degrau, não um grau, um degrau naquele pódio de maneira diferenciada, porque merece uma abordagem mais assertiva a respeito da necessidade de considerar como o alimento é obtido,
né? Onde é obtido, como ele é transportado e assim por diante. Então, você vai encontrar na leitura transversal de vários capítulos a chamada para alguma questão própria da sustentabilidade, mas não um capítulo. Então, será que responde à sua ansiedade que está no nosso caderno das reuniões do tratado? Temos que guardar a lembrança, até porque a segunda edição não é uma coisa de breve, né? É um projeto, o tratado ele demora para tomar corpo e para ter alma, porque um tratado não é um corpo desalmado. O tratado tem que ter cara, né? Ele traz uma ideia, ele traz uma provocação, ele traz uma proposta. A Ana Cosimato, beijando aí a camisa do Corinthians, ela é uma entusiasta do tratado na graduação, porque encontra lá várias respostas, e foi uma das primeiras a fazer esse relato, né? E só para, eu sei que está finalizando, eu queria fazer uma declaração, assim, que é dizer como nós ficamos felizes. Ó, falou em Corinthians, Ana Cosimato, ela abre a tela. Falando nisso, eu estou usando o tratado no meu TCC, que é sobre transtorno alimentar. Muito bem, assim como várias outras fontes, mas a Bíblia sempre é uma leitura obrigatória. Assim como a Bíblia é um livro de difícil leitura no sentido de compreensão, o tratado é um livro científico, ele não é para o público leigo, né? E aí vocês vão perceber, olhando o currículo das pessoas que escreveram o tratado, que elas têm grande produção naquela área. Isso é importante, porque tem a ver com a história da massa crítica que nós estamos falando. Mas eu estava falando de felicidade, e a felicidade é ver que o tratado não virou um livro na estante e nem um e-book perdido na lembrança. O tratado ele foi adotado, né? Ele tem aderência. Como se diz nas mídias atualmente, esse engajamento foi automático. O tratado é sedutor. Eu costumo dizer que, quando as pessoas colocam a mão no tratado, eu sei que a Juliana tem uma versão e-book, cada qual tem o seu jeito de se apaixonar, mas na versão de pegar na mão, o e-book você pega na mão, né? Mas aquele pegar na mão sentindo as curvas, né? Eu brinquei hoje que a Luciana Rosa está com uma roupa que é uma mistura da xilogravura com a calçada de Copacabana, que traz aquela informação visual. O tratado tem essa ousadia. Ele tem cores de muito bom gosto, começa o exibimento. Ele tem cores de uma paleta de muito bom gosto, ele tem figuras que são do grupo Guanabara-Coogan, ele tem o apoio da Guanabara-Coogan numa logística de distribuição. Nós fomos abraçados pela GEM, pela editora, nós fomos acolhidas com total liberdade de proposta, de produto. Isso é um luxo. E o luxo maior é que o livro ele está onde deve estar, na mesa de estudantes, nutricionistas, engenheiros, médicos, farmacêuticos, profissionais de educação física. E se vocês disserem, então não há falhas, todo projeto, né, ele tem a sua beleza, ele tem a sua competência, e nós não somos infalíveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sempre podemos melhorar. Agora, nascer campeão, e acho que Alex e Ana entendem bem essa palavra, nascer campeão, nascer com estrela, é para poucos times. Poucos times têm alma, poucos times arrebatam a plateia, poucos times provocam paixão. Por que você pergunta se você é São Paulino, palmeirense? Você não é palmeirense pelos títulos. Você é pela paixão. Já visto o Corinthians, que passou quase 30 anos sem ganhar nenhum título e continua com uma grande torcida? É paixão. O São Paulo, que vive tempos horríveis, é paixão, mas a paixão pela história. Então, o tratado tem essa pretensão. Isso é um spoiler. Nós temos, sim, a pretensão de provocar essa memória da leitura, a memória, em homenagem ao Alex, a memória das páginas pintadas de verde na lateral, que traz um casamento com a xilogravura da grande onda. E ter uma informação oriental na capa, nós não tenhamos pensado em capas de artistas brasileiros, pensamos em várias, mas neste caso específico, a onda nos pareceu, e vocês vão entender a palavra, arrebatadora.
Fabiana, maravilhoso, maravilhoso, mas eu vou ter que, né? A gente já estourou o nosso tempo. Eu vou só falar que eu quero um novo spoiler, né? De técnicas de comunicação. Tem que ter um ali para o nutricionista. Tem que ter uma coisa assim também, de comunicação e trocas. Enfim, mas eu estou puxando. Isso é para Fabiana. Puxando meu peixinho também aqui. Eu acho que nós vamos ter que conversar depois, né, Luciana? Com Juliana, com Fabiana, com Luciana. Bora lá, vamos lá. Spoiler. Então, gente, olha, Fabiana e Luciana, muito obrigada pela disponibilidade, parabéns pelo livro, parabéns por esses aspectos todos que a gente abordou, e desejo sucesso, e assim que vocês tiverem a segunda edição, avisem também, para a gente seguir por aqui, e com a comunicação, com a sustentabilidade e com a Covid. Gente, vamos só fazer uma foto, que eu tirei fazer fotos, e aí a gente ficou cada um com umas caras assim. É só fazer uma fotinha, todo mundo lindo. Muito obrigada, bom final de semana para vocês. E o Parabéns pelo ano! Um ano! E o próximo felicidades! Obrigada. A própria Papa Mesa é comigo e é Jantar com Darwin. Vamos falar de genética. Delícia, Bárbaro. Até dia 10. Obrigada, Beijinho, parabéns. obrigada, bom final de semana. Bom fim de semana.